Loretta estava vivendo o melhor momento da sua vida. Tudo estava se encaminhando para um futuro brilhante e cheio de novas alegrias. Porém, perto do Dia dos Namorados, ela some sem deixar rastros e a família começa uma saga para encontrar Loretta. Oi gente, aqui é a Roberta Hoff, sejam bem-vindos ao canal. O caso Loretta Saunders. A Loretta Saunders nasceu no dia 25 de agosto de 1987. Ela nasceu em Happy Valley Goose Bay, Newfoundland e Labrador. Ela era filha de pais Inuks, Miriam Terriac e Clayton Saunders. O pai dela foi o quinto filho biológico em uma família mista, por isso ele tinha traços de etnia branca. Seus pais tiveram filhos de relacionamentos anteriores e frequentemente eles criavam crianças aborígenes em sua comunidade. Ela fazia parte de uma família muito grande e amorosa, com 7 irmãos, e embora houvesse uma grande distância onde eles moravam, eles eram um grupo muito próximo, muito unido. Loretta e sua família enfrentaram muitas adversidades e dificuldades ao longo dos anos. Sua irmã, Dee-Ann, conhecida como Delilah, disse que ambas sofreram abuso físico e sexual quando crianças na escola. Nessa época, a Loretta abandonou a escola, saiu de casa e foi para Montreal, onde viveu nas ruas e lutou contra o abuso de substâncias. A mãe dela, Miriam, disse que a situação foi tão horrível que em pouco tempo ela estava dormindo nas ruas. A irmã dela também teve problemas com drogas devido ao abuso sofrido. A Miriam disse que a Loretta não seria derrotada por seu vício e estava motivada para ficar limpa e sóbria. Mais tarde ela voltou para Newfoundland e começou um programa de tratamento com metadona, que é uma droga utilizada na desintoxicação de narcóticos, para evitar ou atenuar os sintomas da retirada dessas substâncias durante o processo. Logo que a vida estava de volta ao controle, ela foi trabalhar, terminou o ensino médio e se inscreveu na Marist University, em Halifax. Ela ficou maravilhada quando foi aceita e já havia decidido que, quando terminasse o curso, ela iria se formar para ser advogada. Quanto ao tema da sua tese universitária, ela soube imediatamente o que queria focar, em mulheres e meninas indígenas desaparecidas e assassinadas no Canadá. Era algo que ela adorava dar voz, dadas as experiências dela e da sua família, e ela esperava um dia trabalhar em documentário sobre isso. À época do caso, a Loretta estava trabalhando em sua tese de pós-graduação, estudando criminologia na St. Mary University. Ela estava em um ótimo relacionamento com o Yelchin Sakut. O casal estava em um relacionamento estável há quase 3 anos. Yelchin disse que eles tinham acabado de visitar sua família na Turquia. Ele disse a todos que sabia que ela era a pessoa que mais deu alegria a ele, quando ela descobriu que estava grávida. A Loretta estava grávida de 3 meses. Ele disse que mal podia esperar para começar uma família. Ela e o Yelchin agora moravam juntos na casa dele, então ela sublocou seu apartamento para ganhar algum dinheiro extra, já que o financiamento para o projeto de pós-graduação dela não tinha sido aprovado. Para cobrir as despesas, a Loretta alugou seu apartamento para o Blake Leggett e para Victoria Henneberry. Loretta Saunders tinha muitas coisas boas pela frente e fez mudanças tão grandes e positivas em sua vida que foi um começo novo e emocionante para ela e para o Yelchin. Ela tinha um bebê a caminho, faltavam 2 meses para sua formatura e ela mal podia esperar pelo seu futuro. No dia 14 de fevereiro de 2014, a Dee-Ann, a irmã da Loretta, recebeu uma ligação do Yelchin perguntando se a Loretta estava por perto. Ele não a via desde ontem e estava em pânico. O Yelchin recebeu 2 mensagens de texto estranhas da Loretta. Ele disse que ela parecia tensa e aparentemente ela tinha se trancado do lado de dentro de um banco 24 horas. A mensagem dizia que ela estava tão estressada que nem conseguia lembrar o nome de solteira da mãe dela. Ele então recebeu outra mensagem dizendo que ela ia ficar com um amigo e que falaria com ele mais tarde. Ele não tinha ideia de quem era esse amigo e a mensagem foi direta e curta, sem dar detalhes. A Dee-Ann também não tinha ouvido nada dela, nem visto ela. Os pais da Loretta começaram a se preocupar também porque, para alguém que estava sempre em contato com a família, cada hora do dia, como ela fazia, um alarme meio que soou na cabeça deles. Nos dias seguintes, todos telefonaram uns para os outros esperando que alguém tivesse tido contato com a Loretta, mas ninguém tinha. O carro dela também tinha sumido, mas todos os seus pertences estavam na casa dela. No 3º dia, a polícia foi chamada e um relatório de pessoa desaparecida foi feito. Os detetives foram até a casa da Loretta com o Yelchin. Para todos os efeitos, o Yelchin tinha sido a última pessoa que tinha visto ela. Ele disse que no dia 13 de fevereiro a Loretta teve um dia agitado, planejado com muitas tarefas e estudos.
Esse dia teria começado com ela indo até o apartamento dela para receber o aluguel dos inquilinos, e depois disso ela ficou em movimento praticamente o dia todo. Ele disse à polícia que ela não estava estressada quando saiu de casa. Ela era sempre tão organizada e composta. Então os dois enviaram mensagens de texto um para o outro, só que as mensagens que ele recebeu dela eram muito estranhas. A polícia passou algum tempo revisando a casa do casal, mas acabou saindo confiante de que o Yacht não tinha nada a ver com o desaparecimento da Loretta. Ele estava tão assustado por ela quanto todos os outros. Os policiais então se dirigiram para o apartamento dela, na 41 Cow Hill Drive, apartamento 1003. Não havia ninguém lá, mas não parecia haver nada fora do lugar. Tudo estava arrumado e nada parecia faltar. O síndico disse que o casal que morava lá saiu há alguns dias de férias de São Valentim, que é o dia dos namorados, e ninguém tinha visitado o apartamento desde então. A filmagem da câmera do andar de baixo dava uma visão clara da entrada e mostrou que a Loretta havia de fato chegado ao prédio pouco antes das 11 horas da manhã do dia 13 de fevereiro. Dado o fato de que ela já estava desaparecida há 4 dias, havia muita filmagem para ver. Era possível que ela pudesse ter ficado no seu apartamento enquanto os inquilinos se foram, e então saído de lá alguns dias depois. Então todas as câmeras de saída teriam que ser verificadas. A família da Loretta começou a apelar para o público para ver se alguém tinha visto ou ouvido alguma coisa dela. Eles deram a descrição física dela, com uma foto, a idade, 26 anos, e que ela estava grávida de 3 meses. Acentuaram que ela era da comunidade Inuk. Apesar de uma busca prolongada do prédio, onde ela foi vista entrando às 11 horas da manhã do dia 13 de fevereiro, nada mais foi encontrado. Os membros da família foram para Halifax para ajudar nas buscas. A mãe dela foi a uma entrevista coletiva dizendo que o que a mãe tinha com esperança era que a Loretta era uma mulher muito forte e inteligente, e que ela não ia querer ver a família chorando pelos cantos. A irmã, a DM, disse que a Loretta era muito inteligente também, que ela era o seu mundo, mas ela estava desesperada para ter notícias. Uma campanha no Facebook foi lançada para trazer a Loretta para casa. Uma arrecadação de fundos online foi criada para ajudar a trazer os 5 irmãos e pais de Loretta de Newfoundland, Labrador, para Nova Escócia. Em questão de dias, eles alcançaram seu objetivo e a família finalmente poderia ficar junta. Os detetives contataram os inquilinos da Loretta, o Blake e a Victoria, mas eles disseram que não haviam ou ouviam nada dela há dias, e eles disseram que estavam atualmente bem longe da cidade, a cerca de 500 km de distância, então eles não poderiam ser de muita ajuda. O detetive logo descobriu que os cartões da Loretta ainda estavam ativos e sendo usados por meio de pagamento sem contato. Todos ficaram esperançosos de que isso fosse um bom sinal. No dia 13 de fevereiro, pouco antes das 17 horas, os cartões da Loretta foram usados dentro de uma loja. A câmera mostrou seu carro estacionado do lado de fora, mas a mulher que usou o cartão não se parecia em nada com a Loretta. Vários minutos depois, seu cartão foi usado novamente em um Tim Hortons, a cerca de 16 km do seu apartamento. Assim que o funcionário mudou de posição, a câmera pôde mostrar quem é que estava dirigindo o carro, e claramente não era a Loretta. 5 dias depois, os detetives de Halifax receberam uma ligação de outro departamento de polícia. O carro da Loretta foi localizado. Ele estava a quilômetros de distância, em Harrow, Ontário, e estava estacionado em frente à casa de alguém. As pessoas dentro da casa eram Blake e Victoria, os inquilinos da Loretta. Eles foram presos por posse de veículo roubado, mas a polícia ainda precisava estabelecer exatamente o que tinha acontecido, onde a Loretta estava e se eles realmente tiveram alguma coisa a ver com o desaparecimento dela. Os dois foram acusados de usar os cartões bancários pertencentes a ela. A família e a polícia ainda tinham esperanças de encontrar a Loretta. Enquanto a busca por evidências continuava, os investigadores estavam se preparando para viajar para Ontário e trazer os dois acusados de volta para Nova Escócia. Blake disse aos policiais que a Loretta havia vendido o carro para ele antes de partirem. Ele disse que o carro era mais barato do que um voo, então ele aceitou a oferta de bom grado. Porém, a polícia logo descobriu que os dois eram procurados por acusações não relacionadas a esse caso. O Blake tinha um mandado pendente por não comparecer a um tribunal em Calgary, e a Victoria estava sendo procurada por ameaçar alguém em Halifax. Quando a casa deles foi revistada, o telefone da Loretta foi encontrado. Aí a Victoria e o Blake tinham os cartões bancários da Loretta também. A polícia ainda vigiava através de câmeras do prédio, procurando por Blake ou Victoria nas gravações. Então eles acharam. Às 2h30 do dia 13 de fevereiro, o Blake apareceu carregando uma sacola de hóquei claramente pesada para fora. Ele voltou, subiu e meia hora depois ele voltou com ainda mais malas. Isso aconteceu ainda mais uma terceira vez, e nessa última vez a Victoria desceu junto com ele.
Sabendo o que eles faziam, agora a polícia disse que o vídeo era perturbador. Era óbvio para eles que a Loretta estava dentro daquela bolsa de hóquei, e eles não iriam encontrá-la viva. Nem Blake nem Victoria estavam conversando, mas quando a polícia finalmente conseguiu o telefone do Blake, eles encontraram mais próximo de uma admissão que eles conseguiriam. Poucos dias antes da Loretta ser vista pela última vez, o Blake filmou a Victoria enquanto os dois estavam discutindo bêbados. No vídeo, Blake pressiona a Victoria para que ela admitisse que estava com fome. Ela manda ele parar, resmunga um pouco. Depois de um tempo, ele diz para ela admitir que tinha dito antes, que ela queria matar a Loretta. Os detetives sabiam que a Victoria seria mais fácil de quebrar do que o Blake, e eles a confrontaram com o vídeo. Depois de um longo silêncio, ela finalmente disse que ele fez isso. Ele a matou. Ele a sufocou com um saco, e ela disse o motivo. Foi tudo para evitar o pagamento do aluguel que eles deviam. Logo veio à tona que a Loretta havia realmente pedido ao casal para deixar o apartamento depois de meses sem receber nenhum aluguel ou recebê-lo atrasado. Eles lhe deviam cerca de $600 e Loretta havia chegado ao seu limite. Ela chegou naquele dia com a intenção de esperar até que fosse paga e então se certificar de que eles deixassem o apartamento. A polícia pressionou a Victoria por mais respostas e implorou que ela contasse onde a Loretta estava. 2 semanas após o início da busca por Loretta, Victoria concordou em levar os investigadores até ela. Na beira de uma rodovia a cerca de 480 km de distância, seu corpo foi finalmente encontrado, exatamente 2 semanas depois do seu desaparecimento. Ela ainda estava dentro da bolsa de hóquei, e uma autópsia confirmou que ela havia sido estrangulada. Seus 2 inquilinos agora eram acusados de assassinato. Em um dia emocionante na St. Mary's University, a universidade prestava homenagem a Loretta Saunders. Mais de 200 pessoas encheram o salão da St. Mary's University. Não havia uma cadeira vazia no memorial de Loretta Saunders. Eles estavam lá para homenageá-la, para lembrar dela e para prestar respeito à sua memória. A morte da futura graduada teve um impacto profundo. Sua irmã, Diem, disse: "Sua vida foi muito preciosa. Todos sentimos falta do seu glamour e alegria. Saiba que você nunca será esquecida. Sei que seu espírito ainda permanece aqui." O presidente da St. Mary's diz que se a família concordasse, uma bolsa seria nomeada em memória da Loretta. A família pôde dizer adeus para a Loretta no dia seguinte durante o seu funeral. Apesar da admissão parcial da Victoria, tanto Blake quanto a Victoria se declararam inocentes. Embora seus advogados tenham pressionado para que eles fossem julgados separadamente, um juiz negou esse pedido e disse que eles seriam julgados ao mesmo tempo. Quando o julgamento estava prestes a começar, houve uma mudança repentina nos seus apelos. Agora, uma declaração acordada dos fatos foi apresentada ao tribunal. Cada um dos dois deu sua versão dos acontecimentos, e a suposta verdade sobre o que havia acontecido naquele dia finalmente foi revelada. Os dois disseram que, enquanto a Loretta estava sentada na cadeira esperando que eles lhe dessem o aluguel, o Blake veio por trás dela e começou a sufocá-la. A Loretta lutou com força e a dupla caiu no chão. Blake então tentou sufocar ela com 4 sacos plásticos, mas a Loretta rasgou todos eles. Blake então bateu a cabeça dela no chão 2 vezes até que ela parou de se mover. Depois disso, Blake embrulhou a sua cabeça em um filme plástico e a colocou em seu saco de hóquei. Arrastou a bolsa de hóquei escada abaixo e a colocou na parte de trás do seu próprio carro. A dupla partiu como se nada tivesse acontecido. Eles usaram o cartão do banco de Loretta para comprar comida para a viagem, mas quando eles não sabiam a senha, a Victoria usou o telefone da Loretta fingindo ser a Loretta e mandou uma mensagem para o Yelchin. A Loretta Saunders perdeu a vida simplesmente para que o Blake e a Victoria pudessem evitar de pagar $600. Ela lutou por sua vida com absolutamente tudo que ela tinha. Era sem sentido e desnecessário, e a maneira como a dupla traçou seu plano e as suas tentativas de encobrir tudo era ao mesmo tempo terrível e perturbador. Após a declaração dos fatos, Blake se declarou culpado de assassinato em 1º grau, e Victoria se declarou culpada de assassinato em 2º grau. O advogado do Blake disse que foi ideia dele se declarar culpado. Ele não queria que a família Saunders passasse pelo resto do processo exaustivo de um julgamento público, com todas essas evidências saindo nas 4 semanas seguintes. Blake recebeu uma sentença de prisão perpétua automática sem chance de liberdade condicional por 25 anos. Victoria também foi condenada à prisão perpétua, mas ela pode solicitar liberdade condicional após 10 anos. O pai da Loretta ficou revoltado com a sentença branda recebida por Victoria. Ele disse que ela tinha sangue de sua filha nas mãos e ela ganhou somente 10 anos para poder pedir o condicional. Ele ficou muito revoltado, se perguntando que tipo de justiça era essa que liberta alguém depois de ter matado outra pessoa a sangue frio.
Ele disse que a Loretta era uma mulher pequena e ainda estava grávida, que os dois monstros não só mataram a sua filha, mas também o neto dele. Ele queria a pena de morte, pois eles a assassinaram sem piedade e ele achava que os dois não mereciam piedade. A mãe da Loretta disse que pediu a Deus que ele tivesse sua filha com ele, e que os assassinos se declarassem culpados, o que aconteceu logo em seguida. O juiz chamou o crime de desprezível, horrível e covarde para a emoção da família. As emoções aumentaram o tempo todo, chegando ao ponto em que D.M. atacou Blake e a Victoria, gritando com eles. Quando a família saiu do tribunal, alguém gritou para o Blake dizendo que eles estariam esperando por ele quando ele saísse. No início de 2017, a Victoria tentou retirar sua confissão de culpa, alegando que ela não estava em seu juízo perfeito. O pedido foi negado. Apenas alguns meses depois, a Victoria começou a dizer às pessoas que ela tinha ascendência indígena por parte de mãe. Mas o Conselho de Liberdade Condicional observou que eles não tinham conhecimento dessa história. A comunidade e a família de Loretta disseram que isso não passava de um insulto a Loretta, reivindicar algo assim que era só um truque. 2 anos depois, a Victoria contatou um centro de apoio a mulheres indígenas na esperança de que eles pudessem ajudar ela a sair da prisão, mas o centro negou seu pedido. Victoria então pediu um passe para participar de um círculo de compartilhamento e percussão de mulheres indígenas. Um Conselho de Liberdade Condicional concedeu o passe, mas o passe foi rapidamente revogado após uma forte reação pública. Victoria agora está proibida de acessar qualquer serviço indígena. A campanha Am I Next foi iniciada pela prima de Saunders, Holly Jarrett. Holly iniciou a campanha em resposta ao assassinato de sua prima Loretta e de Tina Fontaine. A campanha Am I Next esteve ativa durante 2014 e 2015 e defendeu com sucesso que o governo do Partido Conservador de Stephen Harper, então no poder, iniciasse uma investigação interna sobre a forma como a Polícia Montada Real do Canadá lidou com os casos das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas. A sigla inglesa é MMIWG. Até então, o governo de Harper hesitou em convocar um inquérito nacional, com Harper afirmando: "Penso que não deveríamos ver isso, o assassinato da Tina Fontaine, como um fenômeno sociológico." Após a eleição do governo liberal de Justin Trudeau, em 2015, foi anunciado o Inquérito Nacional sobre as Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas. O inquérito começou oficialmente em 2017 e o relatório final foi publicado em 2019. Os pais e irmãos da Loretta Saunders prestaram depoimento no primeiro dia da audiência de inquérito das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas na primeira nação de Membertou, em Cape Breton, Nova Escócia. A mãe da Loretta disse que escolheu a Nova Escócia para fazer o ato e testemunhar porque tudo o que aconteceu com a Loretta aconteceu ali. Era lá que todos os apoios da família estavam. Ela disse que depois da morte da Loretta, ela abriu os olhos para o que estava acontecendo com seu povo. Ela disse que as pessoas de lá estavam ajudando a entender a situação de que a Loretta não era a única, que aquele não era o primeiro assassinato em sua família e que as pessoas não têm que lidar com isso sozinhas. Em seu depoimento, a família de Saunders alegou que seu relacionamento com a polícia mudou para pior após a revelação de que a Saunders era uma Inuk. A irmã de Saunders, D.M. Saunders, também alegou que o conselheiro de luto nomeado pelo tribunal fez avanços sexuais indesejados durante as sessões. O Inquérito Nacional de Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas entrevistou mais de 2.380 pessoas para seu relatório no Canadá. O relatório final foi divulgado em 2019 e contém 231 apelos por justiça dirigidos a governos, instituições, prestadores de serviços sociais, indústrias e todos os canadenses. A Tina Fontaine, que foi mencionada anteriormente, era uma adolescente Anishinaabe, da primeira nação Sagkeeng, que foi dada como desaparecida e morreu em agosto de 2014. Ela foi mais tarde encontrada embrulhada em plástico e com pesos para afundar no Rio Vermelho. Um homem de 53 anos foi acusado, mas devido a nenhuma evidência forense ele foi considerado inocente. A cobertura da mídia sobre o assassinato de Loretta Saunders foi marcadamente diferente da cobertura da mídia sobre outros assassinatos de mulheres e meninas indígenas. Após a descoberta do seu corpo, fontes da mídia e políticas argumentavam que, devido às características de Loretta, de passagem branca com olhos azuis, cabelos loiros e pele clara, sua morte não teve a ver com a sua identidade indígena, ou com um inquérito de mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas. Várias fontes de notícias relataram que a Loretta foi originalmente considerada branca pela polícia, apenas para ser corrigida pela família Sanders mais tarde. Embora Fontaine e Saunders tivessem um histórico de abuso de substâncias, isso só foi fortemente coberto pela mídia sobre a Fontaine. A mídia também criou negativas de culpa da vítima sobre as substâncias no corpo da Fontaine no momento da sua morte.
Ao contrário do caso da Loretta, o acusado de assassinato de Tina Fontaine, Raymond Joseph Corner, foi absolvido em 2018. A irmã da Loretta, Dee-Amy, criou um blog chamado A Jornada de um Sobrevivente de Homicídio através do Luto e começou a trabalhar em estreita colaboração com Matthew Smiley, que criou o documentário Highway of Tears, um filme sobre a notória Highway 16 e as pessoas das primeiras nações que desapareceram. Todas foram mortas juntas no trecho do quilômetro 724, na Colômbia Britânica. 2 cinemas de Halifax exibiram o documentário em apoio à Bolsa de Estudos de Loretta Saunders, uma bolsa de estudos que ajudaria mulheres indígenas a pagar pela educação pós-secundária. A Dee-Amy disse que o que ela e o Matt fizeram foi somente para homenagear a Loretta, que ela deveria estar lá, com eles, como uma ótima escritora e brilhante como ela era. A Dee-Amy ainda disse que o Matt, por ser um roteirista de cinema, deveria ter trabalhado com a Loretta nesse projeto, para ajudar nessa causa, mas agora a Loretta fazia parte da estatística. Muito do trabalho que ela fazia, ela disse que subconscientemente fazia porque queria que a sua irmã tivesse orgulho dela. A Dee-Amy logo recebeu o prêmio de Embaixadora da Consciência pela Anistia Internacional. Ela disse que aprendeu muito com o pouco tempo que a sua irmã esteve na Terra, que ela lhe ensinou muitas lições e continuava a lhe guiar e inspirar. Ela disse que tentava ajudar outras pessoas desse modo. Porém, em uma reviravolta devastadora, em setembro de 2021, Miriam Saunders anunciou que Dee-Amy tinha morrido. Depois de perder Loretta, o vício de Dee-Amy aumentou, resultando em insuficiência hepática. A Dee-Amy de repente parou de tomar a medicação em uma tentativa desesperada de ficar limpa e começou a beber para conter a dor da abstinência. Mais tarde foi confirmado que a Dee-Amy havia morrido por sufocamento acidental. Sob as complicações ligadas aos problemas atuais com o vício, dezenas de pessoas se reuniram na praça do desfile de Halifax em memória a uma jovem cuja história tocou a vida de pessoas de costa a costa do Canadá. Houve tanta devastação causada, tantas vidas por causa do que aconteceu no dia 13 de fevereiro, e as consequências ainda são amplamente sentidas. Loretta Saunders estava em uma situação incrível e emocionante em sua vida, com tudo ao seu alcance e um novo bebê a caminho. Sua maior paixão na vida era conscientizar, ajudar a educar as pessoas e esperançosamente ver grandes mudanças um dia. Parece certo a gente acabar esse vídeo trecho da tese da Loretta, uma tese da qual ela estava tão orgulhosa e animada para um dia compartilhar. Ela diz: "Minha história não é única. Milhares de garotas são expostas exatamente às mesmas experiências que eu. Histórias que eu não posso imaginar ninguém desejando a outro ser humano. É através desse projeto que aspiro a educar e iluminar os outros, bem como fornecer esperança e inspiração de que a mudança é possível." Então, gente, esse foi o caso de hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo e ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos. Fiquem bem, se cuidem e beijos.